No Ministério da Saúde, Alexandre Padilha vai assumir o cargo no lugar de Nízia Trindade. Essa troca tem um peso grande na gestão da saúde e na relação do governo com o Congresso. Para entender os impactos dessa mudança, dessa movimentação e o que pode acontecer nos bastidores do governo, eu converso agora com o cientista político Leonardo Barreto. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, meu caro. Um prazer estar aqui com você. Olha, essa troca no Ministério da Saúde, ela parece ser o começo de uma reforma ministerial maior. O que mais a gente pode esperar por aí? Olha, é muito difícil dizer, porque a gente tem poucos incentivos para a realização da reforma ministerial dos dois lados. Do lado do presidente Lula, ele não conseguiu o compromisso dos presidentes de partidos políticos de empenharem um apoio a ele em 2026, já agora. Então, isso travou um pouco a reforma ministerial, porque do lado do presidente Lula, qual é o ganho de fazer a reforma ministerial agora, né? Descontinuando muitas vezes uma gestão, se ele não vai ter garantia de apoio político dentro do Congresso. E do lado dos outros partidos também existe uma dúvida se vale a pena entrar agora ou não, porque a gente tem um governo com crise de popularidade, né, um colapso de popularidade. Quem entrar agora, né, vai ficar no máximo, e quiser concorrer às eleições em 26, vai ficar no máximo um ano, né, na pasta, porque a gente sabe que em abril do ano que vem os políticos que querem concorrer precisam se desincompatibilizar, então é um tempo muito curto, é um tempo muito pequeno. E além disso, o orçamento das pastas já está definido no orçamento, que ainda não foi aprovado, né, mas ele já está organizado, ou seja, o novo ministro não teria sequer condições de organizar as despesas para esse ano. Então, na verdade, a gente tem poucos incentivos, né, do lado do governo para fazer a reforma e poucos incentivos pelo lado dos partidos do Centrão para fazer parte da reforma. Não à toa, o governo começou a reforma pelos ministros do PT, né? E provavelmente as mexidas principais vão ficar por aí. O Padilha, ele tá com Lula desde o primeiro mandato, realmente uma pessoa que está sempre ali dentro do PT. O que é que você acha que a escolha dele pode fazer para a saúde? Você já deu aí as limitações, tanto de orçamento quanto de tempo, mas o fato de ser o Alexandre Padilha, um aliado tão antigo do Lula, pode fazer alguma força, né, trazer uma força para o governo? Eu acho que o fato do presidente Lula ter escolhido alguém que estava na articulação política diz tudo sobre essa nomeação. E, de certa maneira, você até antecipou um pouco, né, os motivos da escolha do ministro Alexandre Padilha. O Ministério da Saúde ele tem 50% de todas as emendas parlamentares. Isso significa mais ou menos aí 25 a 30 bilhões de reais. A ministra Nízia, ela era bastante criticada pelo Congresso, pelos deputados, por ter muita dificuldade, muita lentidão para executar essas emendas. Então, a alocação do Padilha, que é um ministro político, né, do núcleo político, ele, embora seja médico, ele não é um técnico, enfim, ele vai para o Ministério da Saúde para organizar e dar mais celeridade e também manipular, manobrar politicamente a liberação dessas emendas. Então ele está indo para fazer um trabalho, né, de relacionamento com o Congresso a partir dessas emendas, para tentar azeitar politicamente, né, essa relação do governo com o Congresso. Eu imagino que essa seja a principal missão. Né? As missões técnicas do Ministério da Saúde, as campanhas, enfim, muito provavelmente isso vai ficar para a burocracia do próprio Ministério tocar. Né? Não faz sentido ter uma descontinuidade da gestão do Ministério faltando tão pouco tempo para a eleição. Então, provavelmente, Padilha vai para fazer essa gestão política. A gente já está vendo aí nomes como José Guimarães, Gleisi Hoffmann, cotados para ficar no lugar do Padilha. Quem deles você acha que tem mais chance, mas quem deles também pode articular melhor em favor do Planalto? Essa é uma boa pergunta. O governo talvez gostaria de receber algum ministro do Centrão, né, como, por exemplo, o deputado Isnaldo Bulhões, né, um outro que é do MDB, ou então um outro parlamentar de um dos partidos que compõe essa base meio infiel que o governo conseguiu construir. Né? Agora, muito provavelmente, esses partidos, esses ministros,
Para eles terem realmente capacidade de articular uma base, eles precisam ter poder de entrega, né? O que isso significa? Aquilo que for acertado, o governo tem que entregar, porque senão um apelido que normalmente se dá para o ministro de Relações Institucionais é de garçom, né? O cara que só anota os pedidos, mas que tem dificuldade de entregar. Então, assim, o mais importante de ser de um partido ou de outro tem que ser um partido que tenha condições de fazer os compromissos e manter os compromissos, que era uma reclamação muito dura que o antigo presidente da Câmara, Arthur Lira, fazia em relação a Alexandre Padilha. Então, o próximo ministro tem que ser tá muito perto dos parlamentares e tem que ter essa capacidade de fazer as entregas. E aí, entrega, o que é isso? É intermediar os interesses, né? Enfim, as gestões, né, que os parlamentares têm em relação ao Poder Executivo. Né? Uma política pública, uma liberação de emenda, alguma coisa nesse sentido. Então, mais importante do que o partido, a pessoa que for ocupar, ela tem que estar imbuída dessa capacidade de entrega, né? Porque senão, rapidamente, ela fica queimada, né, se ela não conseguir cumprir os compromissos políticos que ela afirmar dentro do Congresso Nacional. Leonardo, e você deixou bem claro aí que a pedra no sapato atual do governo também é a popularidade. Você acredita que essa reforma ministerial pode ajudar de alguma forma, ou isso pode até afastar os outros partidos e acabar minando mais ainda a popularidade do governo? Olha, eu acho que hoje a popularidade ela está ligada a outras coisas que não seja o desenho do ministério, né? A não ser que você colocasse aí nomes muito populares, né, com muita capacidade de gestão, enfim, e aí você mudasse o Congresso para que ele votasse uma agenda rápida de ajuste, né, para devolver confiança para os investidores. Se ele tivesse conectado a uma agenda de votações, a gente poderia dizer que indiretamente ele contribuiria para a recuperação da popularidade do presidente Lula, né? Mas a gente não percebe qual que é a lógica por detrás dessa reforma ministerial, né? Ela tem sido feita aos poucos, tem se exigido algum compromisso dentro do Congresso Nacional, mas isso não está necessariamente conectado a nenhum tipo de agenda, a nenhum tipo de votação. Então me parece que é mais um processo para descomprimir as tensões existentes em Brasília do que propriamente fazer algum tipo de sinalização para o eleitor e a partir daí ter um reflexo direto na recuperação da popularidade do presidente. Leonardo, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Metrópolis. Eu que agradeço, um grande abraço e até a próxima.